Olá, eu sou a professora Adriane Leonardo e hoje nós continuaremos o estudo do período composto. Na aula passada nós vimos o período composto por coordenação e hoje nós estudaremos de forma bem geral o período composto por subordinação. É importante que você entenda essa ideia de forma ampla para que depois você passe a estudar cada oração subordinada. Lá na aula de período composto, nós vimos que as orações subordinadas são aquelas que mantêm uma dependência sintática com a oração principal. Então, no exemplo, quero que você acorde cedo. Nós vamos ter aqui a nossa oração principal, a oração quero. Que você acorde cedo é a minha oração subordinada, porque vai ser aquela que vai possuir essa dependência. Então, se por exemplo, eu separo as orações e paro apenas na oração principal, quero, nós vamos perceber que essa palavra quero, que esse verbo, que essa oração, que esse elemento vai necessitar de um complemento. Então, nós temos aqui que você me acorde cedo, mantendo uma subordinação com a oração principal. Quando você estiver na dúvida para identificar a oração subordinada, nós vamos observar que o conectivo se encontra na oração subordinada. Mais um exemplo. Vou sair mesmo que chova. Aparentemente, quando você olha aqui para a oração principal, vou sair, de forma bem geral, semântica, você vai dizer, mas esta oração é completa. Entretanto, se eu olho mesmo que chova, nós vamos perceber que só essa oração aí, ela depende dessa oração principal. Então, ela é a oração subordinada. Geralmente, para identificar quem é a oração subordinada e quem é a oração principal, eu não posso avaliar somente o critério semântico, porque isso me leva ao risco de errar. Eu tenho que olhar essa relação sintática entre as orações. Então, se eu pego, por exemplo, a minha oração subordinada do primeiro exemplo, que você me acorde cedo, você vai perceber que essa oração está, sim, subordinada a outra, da mesma forma que a oração do segundo exemplo, mesmo que chova. Essas orações sozinhas não são independentes, mas são dependentes. E por exercerem essa dependência, vão assumir uma função sintática em relação à oração principal. Lá nas orações coordenadas, nós não teremos essa hierarquia entre oração principal e oração subordinada. Nós vamos numerar as orações, por exemplo, oração 1, oração 2, primeira oração, segunda oração. Nós teremos orações independentes. As orações subordinadas podem ser classificadas em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Eu sempre gosto de ressaltar que o estudo da sintaxe está ligado ao estudo da morfologia. Se eu olho para as orações, por exemplo, a oração substantiva, eu vou lembrar automaticamente do aspecto morfológico do substantivo para então compreender a sintaxe. Então, se você está estudando a sintaxe, a análise sintática, é muito importante que você tenha passado pela morfologia. As orações subordinadas podem ser conectadas por pronome ou por conjunções, dependendo da sua classificação. As orações substantivas são conectadas por conjunções e essas conjunções se chamam conjunções integrantes. Já as adjetivas são introduzidas por pronomes relativos. As adverbiais são introduzidas pelas conjunções adverbiais. Nós estudaremos cada uma delas com detalhes. Vamos ver os aspectos gerais de cada uma. As orações subordinadas substantivas são assim chamadas porque exercem a função de substantivo e elas são introduzidas, como nós vimos há pouco, pela conjunção integrante. Geralmente, a conjunção que vai aparecer é a conjunção que, mas a conjunção integrante se também aparece nas provas. Ora, se as orações subordinadas substantivas têm valor de substantivo, aqui na sintaxe elas exercerão também as mesmas funções sintáticas do substantivo e elas são classificadas em 6 tipos: objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, completiva nominal, apositiva e predicativa. Cada uma vai exercer uma função sintática que seria própria do substantivo. A objetiva direta, por exemplo, vai exercer função de objeto direto.
A objetiva indireta exerce função de objeto indireto. A subjetiva exerce função de sujeito. A completiva nominal exerce a função de complemento nominal. A apositiva exerce a função de aposto. E a predicativa exerce a função de predicativo. Esses nomes podem até confundir o candidato de início, mas vocês vão ver que basta observar como funciona lá no período simples, que aqui no período composto você conseguirá acertar com toda clareza. Não tenham medo dessa classificação, porque nas próximas aulas nós vamos falar sobre cada uma delas com muitos detalhes. Agora observe um exemplo de uma oração subordinada substantiva. Desejo que você seja feliz. Nós vamos olhar aqui a nossa oração principal. Nós vamos observar que desejar é um verbo transitivo direto, porque quem deseja, deseja alguma coisa. Esse verbo vai pedir um complemento e um complemento sem preposição. O que é que eu desejo? Que você seja feliz. Então, toda esta minha oração aqui, que é uma oração subordinada, ela está complementando o meu verbo transitivo direto. E lá no período simples, quem é o complemento do verbo transitivo direto? É o nosso objeto direto, não é? Então, aqui o objeto direto, ele não vai estar representado por um substantivo, ele vai estar representado por uma oração, que é a oração substantiva. Então, desejo que você seja feliz, eu tenho uma oração subordinada, objetiva direta. Objetiva direta por quê? Porque ela complementa o meu verbo, ela tem função de objeto direto. Mais um exemplo. O importante é que ele seja aprovado. Então, nós vamos ter aqui a nossa oração principal, o importante é, e a nossa oração subordinada, que ele seja aprovado. Nós vamos observar que o verbo aqui da minha oração principal é um verbo de ligação. E o que é que o verbo de ligação faz? Ele liga o sujeito ao seu predicativo. Neste caso, o meu predicativo é uma oração inteira. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Não se preocupe agora com esta classificação, porque, como eu disse, nós vamos estudar cada uma delas. O que eu quero mostrar para vocês é que a oração subordinada substantiva, ela exerce um papel de substantivo e exerce, portanto, as funções sintáticas que o substantivo também exerceria. Predicativo, objeto, sujeito. Já as orações adjetivas são classificadas como orações qualificadoras. Elas serão conectadas pelo pronome relativo e, geralmente, quando esse tipo de oração cai nas provas, ela vem geralmente vinculada às questões semânticas. Como o próprio nome já diz, as orações adjetivas exercem a função de adjetivo. E elas são classificadas em dois tipos, as explicativas e as restritivas. As explicativas darão uma ideia de generalização e as restritivas uma ideia de restrição. Por exemplo, o homem que estava doente ficou curado. Então, nós vamos ter aqui a nossa oração principal, o homem ficou curado. Percebam que a oração subordinada adjetiva pode se inserir no meio da oração principal e não apenas após a ela, como nós vimos lá nas substantivas. Então, o que estava doente vai qualificar quem? Esse homem. Então, quem foi esse homem que ficou curado? Não foi qualquer homem, foi o homem que estava doente. Então, o que estava doente tem a função de especificar. Lá na aula de orações adjetivas, nós vamos ver que existe uma diferença na oração adjetiva que está com vírgulas, que seria a oração subordinada adjetiva explicativa, e a oração sem vírgula, que é a oração subordinada adjetiva restritiva. Neste caso aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, ela está sem vírgula e ela dá essa ideia de restrição. Mas não se preocupe que esses detalhes também serão abordados na aula específica sobre orações adjetivas. O objetivo desta aula é justamente mostrar de forma geral como se dá esse processo de subordinação. Então, nós vimos que a oração subordinada substantiva exerce um valor de substantivo, a oração subordinada adjetiva exerce um valor de adjetivo, e agora nós veremos as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que exercem um valor de advérbio. Elas são introduzidas pelas chamadas conjunções subordinativas adverbiais
Então, as orações subordinadas adverbiais exercem o valor de adjunto adverbial. Vejamos aqui como elas são classificadas. De forma geral, essas orações subordinadas adverbiais são classificadas em temporais, condicionais, conformativas, comparativas, consecutivas, concessivas, causais, finais e proporcionais. Essa é a classificação geral. Mas alguns livros já trazem a classificação das orações subordinadas adverbiais modais. Existem ainda outras circunstâncias que podem surgir pelo contexto, que aí são circunstâncias próprias dos adjuntos adverbiais. Vamos ver um exemplo. Embora tenha corrido, não conseguiu chegar a tempo. Nós vamos perceber que aqui a nossa oração subordinada, embora tenha corrido, ela vai me dar uma circunstância de concessão, ou seja, mesmo que tenha corrido, não conseguiu chegar a tempo. É importante notar também que a oração subordinada adverbial nem sempre vem na posição fixa, que é ao final, ali depois da oração principal. Ela pode vir antes da oração principal também. Então, aqui nós vamos perceber que as orações subordinadas adverbiais vão trazer uma circunstância de tempo, de modo, de finalidade, de causa, e toda essa classificação nós também estudaremos na aula específica de oração subordinada adverbial. Sobre essas orações, quando nós olhamos para a classificação delas nas provas, nós vamos perceber que quando uma prova traz a oração subordinada substantiva, ela cobra principalmente o aspecto gramatical. Já as orações adjetivas e as orações adverbiais, nas provas tem aparecido muito mais esse valor semântico dessas orações. Nós temos ainda as orações reduzidas, mas nós falaremos sobre elas mais à frente. Nas próximas aulas, então, nós estudaremos cada tipo de oração subordinada adverbial. Esta foi apenas a introdução para que nós possamos, então, estudar a função sintática dessas orações. Se ficou alguma dúvida dessa parte introdutória, pode deixar aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até mais!